Para muita gente no Brasil, viajar é uma coisa de luxo, é uma coisa que muitas pessoas pensam que não são capazes de bancar. E realmente muita gente não é capaz de bancar. É uma coisa que está fora da realidade de muita gente. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre as diferenças dessas duas realidades, né? A realidade de viajar de avião no Brasil e viajar de avião aqui na Europa. Hoje eu tô aqui com o meu computador porque além da gente falar dessas diferenças, a gente vai mostrar para vocês como encontrar passagens ainda mais baratas para vocês viajarem aqui na Europa. E é claro, lembre-se que se você está planejando a sua viagem para vir aqui para Espanha ou para qualquer outro país da Europa, é só vocês falarem comigo através do meu Instagram ou através do WhatsApp da minha agência de viagens, porque eu posso estar ajudando vocês desde o momento que vocês saem do Brasil até o momento que vocês chegam aqui. A gente vai começar falando sobre como é viajar de avião no Brasil e agora, a partir de agora, o Lucas vai estar aqui comigo no vídeo. Se você algum dia já tentou viajar de avião no Brasil, né, um voo nacional, você deve ter se dado conta que os valores são exorbitantes, né, que são muito caros. E então, é realmente por isso que muita gente acredita que viajar de avião é uma coisa, né, uma coisa de luxo, porque ao final com valores assim tem muito sentido. Então agora a gente vai falar de alguns fatores por isso acontecer. Aviação em termos gerais, normalmente o jeito que funciona as aerolíneas é através de que elas alugam aviões e aí elas pagam uma mensalidade, né, que é um leasing que elas fazem para operadoras internacionais. Então, tanto a Gol como a Latam ou a Azul, elas têm poucos aviões em propriedade delas. Todos esses valores que se cobram nas aerolíneas é em dólar, tanto o combustível, né, que é atrelado ao dólar, e o leasing que elas têm que pagar no final do mês. Então, elas têm que conseguir, em reais, ganhar uma quantidade proporcional para poder pagar as dívidas que são em dólar. E isso é uma dificuldade muito grande para o mercado nacional brasileiro. É muito difícil fazer assim que as passagens sejam acessíveis. Além, claro, de que no Brasil só existem, que eu saiba de momento, 3 operadoras comuns, né? Que é a Azul, a Gol e a Latam. Tipo, não tem muita concorrência, né, de aerolíneas, ao final faz que os valores sejam mais caros, né, por causa disso. E aí tem gente que pode acabar fazendo certos tipos de comparações, né? Por exemplo, o Brasil é um país muito grande, por isso que viajar de avião no Brasil é muito caro, né? Porque se você vai de uma ponta do Brasil até a outra ponta, tem muita distância e tal. Mas realmente, se a gente for fazer esse tipo de comparação, eu acredito que não tem muito sentido, porque, tudo bem, o Brasil é muito grande, mas se você for olhar uma passagem, por exemplo, hein, se você for de Goiânia para algum lugar lá do Nordeste, você vai ver que a passagem de avião é muito cara. Então, muitas vezes, sai muito mais barato você fazer uma viagem internacional, você sair de São Paulo e vir aqui para a Espanha, do que você fazer uma viagem no próprio território nacional. E eu falo isso porque conheço uma pessoa que teve que fazer uma viagem no Brasil de 36 horas de carro, porque se ela fosse fazer a viagem de avião, era a mesma coisa dela sair lá do Brasil e vir aqui para a Espanha. Então, não sairia nem um pouco em conta a pessoa fazer a viagem de avião. Por isso, hoje em dia, a aviação no Brasil, por muito que esteja bastante bem estabelecida, segue sendo uma coisa para ricos. Não é como que eu vou de ônibus ou eu vou de avião. Não, ainda não é uma possibilidade tão acessível. Agora o que a gente vai mostrar para vocês é uma simulação de como seria um voo na aerolínea Latam, né? Vamos colocar Latam, que é a mais grande, se brincar, né? Uma das mais grandes, né? Sim. Para a gente poder fazer uma comparaçãozinha de como é viajar em território nacional no Brasil e como seria, por exemplo, aqui na Espanha ou como seria em qualquer outro país na Europa, né? Então, vamos colocar de onde eu sou, que eu sou de Goiânia, e como destino vamos colocar Guarulhos. Depois a gente faz o teste com outra cidade. Guarulhos, e vamos colocar para um mês que vem, um dia que é relativamente barato, numa terça-feira, para voltar na outra terça-feira, né? Uma semaninha. E vamos procurar pra gente ver como que sai, se você quer sair de Goiânia para você ir para Guarulhos, né? Uma viagem relativamente rápida, né? Diria eu. 1 hora e pouco, 1 hora e 45 minutos, é muito rápida. A gente vê aqui que dos valores mais econômicos, a gente vê que teria que pagar R$ 475 para você fazer uma viagem dessa. Isso aqui é só ida, tá? Então você pagaria mais ou menos uns 900, beirando os R$ 1.000, dependendo da passagem que você for pegar, para você poder ir de Goiânia para São Paulo, Guarulhos. Então a gente está falando que uma pessoa que recebe um salário mínimo, né, para ir para Guarulhos, ela teria que pagar praticamente R$ 1.000.
E agora, só para a gente ter um outro exemplo, vamos colocar, por exemplo, outro um destino aí mais longe. Não sei, vamos colocar Curitiba, galera. Curitiba e mesmas datas, vamos colocar para procurar. Tá, o valor que a pessoa pagaria, né, aqui a viagem bem mais longa, seria aproximadamente os seus, depende, né, aqui tem 620, 800, 700 e pouco, em média R$ 750 para poder fazer essa viagem, que também é uma viagem nacional. A gente já viu como é viajar no Brasil de avião, agora vamos falar um pouquinho sobre como é viajar aqui na Europa e as suas grandes diferenças. Na Europa tem duas coisas que acontecem diferente do Brasil que traz muito benefício para ter um custo mais barato nas passagens. Primeiro que os países são mais pequenos, então cada país tem suas aerolinhas e isso faz que exista muita variedade de aerolinhas aqui, tanto low cost como qualquer outro tipo de aerolinhas. Então fica muito mais acessível quando existem muitas aerolinhas, elas cobram em euros, elas pagam as coisas em dólares e isso facilita tudo, facilita muito mais. E a diferença do Brasil é que, por exemplo, de Goiânia para Curitiba, você vai fazer, sei lá, umas 700, 800 milhas náuticas, que é uma distância que daqui da Europa você conseguiria ir de Barcelona, por exemplo, para, sei lá, Inglaterra ou Holanda, que já são outros países. Isso é muito mais legal. Então, quando a gente vai fazer uma viagem de Barcelona, que é onde a gente está agora, e a gente quer ir, por exemplo, para a Itália, a gente vai ver que a gente tem opções de aerolinhas que são gerais, né, que estão por toda a Europa, como aerolinhas mais locais, né? Então a gente vai ter Vueling, porque a Vueling é daqui, ou a gente vai ter Iberia, que a Iberia é daqui da Espanha. A gente pode ter uma Roma, né, uma que trabalha com a Itália. Mas se a gente for fazer um voo, por exemplo, que vai para a França, a gente vai ver que vai ter outra aerolinha que é específica da França, que Exatamente. é a Air France. Transavia, várias Exato. aerolinhas. Ou se a gente for para a Turquia, vai ter a Turquia Airlines. Não sei nem se existe. Turkish Airlines, Exatamente. Mas a gente vê que tem muitas e muitas aerolinhas, então, claro, aqui tem muita concorrência, vai ter preços muito baratos e ainda existem aquelas aerolinhas low cost, né, que são as de preços muito econômicos, né, que nos dá muitas opções da gente poder encontrar passagens muito baratas. Claro que não nas melhores condições, digamos assim, que você não vai ter direito a ter uma mala, comida e entre outras coisas, mas que você tem a possibilidade de viajar por valores muito acessíveis. A pessoa que paga um voo low cost aqui na Europa em geral, ele tem seguro, que a única coisa que ele quer é de ponto A a ponto B. Então ele não quer comida, ele não quer ter Wi-Fi, ele não quer ter um assento confortável, ele não quer levar uma mala grande, ele quer levar uma bolsa pequena que quepa dentro da cabina, que caiba dentro da cabina e chegar a ponto B o mais rápido possível. Realmente, se eu quero ir para outro país, sei lá, vou para a Inglaterra, primeiro que com a Europa é relativamente pequena, né? A gente vai chegar rapidinho. Quanto tempo a gente chegaria, né? 1h30, 1h40. 1h30 a gente já estaria lá na Inglaterra, então para que eu tenho que escolher um banco, né? O assento que eu vou sentar? Para que eu quero que eles me sirvam comida se 1h30 já vou estar no lugar, vou poder comer lá num restaurante já em inglês? Não tem necessidade. Então, todas essas mordomias, né, que faz que a passagem seja mais cara, você tem a possibilidade de escolher não ter e você pagar valores muito acessíveis para suas viagens. E até mesmo se você quiser fazer uma viagem mais longa, eles te dão essa opção, né, de você ter passagens baratas, sem você ter também tanta mordomia, que realmente acho que é o que mais vale a pena, você poder pagar barato e poder viajar. Então vamos colocar agora na tela para vocês um exemplo de uma aerolinha muito, muito barata, a aerolinha low cost, que todo mundo que gosta de viajar barato gosta dela, que é a Ryanair, ou a Ryanair, né, para quem fala com acento português brasileiro. E essa aerolinha é, digamos que a mais famosa aerolinha low cost que tem em toda a Europa. Você consegue viajar com preços muito baratos, a gente vai mostrar para vocês agora. Já estamos aqui com a página web, né, o site da Ryanair, que é a mais low cost que a gente tem. A gente tem aqui a opção de colocar, por exemplo, aqui já Barcelona, né, que é onde a gente está, e já colocar o destino. Mas, uma diquinha para vocês, tem uma forma da gente vir aqui e encontrar já uns voos mais baratos, né? Ele mesmo já faz a pesquisa dependendo do lugar que você quer ir, quais são os voos mais baratos. Outra coisa que eu esqueci de comentar é que no Brasil eu acho que ainda existe bastante aquele modelo mais
antigo de hubs, de aeroportos hubs, que é tipo assim, eu quero, igual que nós viu antes, né? Eu quero ir de Goiânia para Curitiba. Não, mas antes eu tenho que passar por Guarulhos. Não, mas é que eu quero ir de Goiânia para Salvador. Não, mas talvez eu tenha que passar por Guarulhos. E aqui na Europa isso já não existe tanto. Tanto que a Ryanair, ela faz uso dessa estratégia. Em vez de você ir para Paris, Charles de Gaulle, você vai para Orly, você vai para Vivis, você vai para cidades que são mais pequenas e que faz que seja muito mais barato. Então muita gente fala, eu quero ir para Inglaterra, eu moro em Barcelona. Não, eu vou para Girona, que é uma cidade que está a 90 quilômetros, que é um aeroporto pequeno e fica muito mais barata a passagem. Realmente, para a gente achar passagem barata, tem um esquema, né? Então, esse aqui é um deles, tá? Mapa de rotas, aqui tá em espanhol no caso, mas a gente entraria nessa parte, que aqui ele dá pra gente as opções de passagens que ele faz para ficar mais barato. Então aqui ele já sabe que o meu destino é El Prat, aqui em Barcelona, e sem eu colocar nenhum destino, a gente já consegue ver aqui que a gente consegue achar um voo, tá? Com destino, aqui no caso, Alghero, não sei como fala, na Itália, por R$14,99, entendeu? A ida. Aí você fala, mas só a ida. E daí que é só a ida, você vai pagar 15 euros para ir daqui para a Itália. É uma coisa surreal. Surreal. E aqui a gente consegue ver que não é só para a Itália, a gente consegue achar esses voos baratos para a gente ir. Olha aqui, Reino Unido, Bolonha na Itália, Bristol no Reino Unido. A gente aqui vai descendo e vê que esse mesmo preço a gente pode pagar para poder ir para todas essas outras cidades, tá vendo? Bordeaux, Dublin, mais no Reino Unido, aqui no Portugal, em Faro, Marrocos, Polônia, tem Luxemburgo, aqui na Espanha mesmo, em Menorca, né, que é a ilha aqui da Espanha, Milano, Porto lá em Portugal de novo. E aqui a gente vê que a gente encontra todos esses países por valores super acessíveis. Olha o tanto que eu já baixei aqui, gente. E a gente vê esses valores, tá? Aí, por exemplo, vamos colocar aqui que a gente quer esse voo aqui, por exemplo, para Bolônia, tá? E aí ele vai te falar exatamente quando você vai encontrar passagem por esse valor. Então, a gente vê que a gente está hoje a dia 12 de abril, e se a gente for viajar na terça-feira, dia 23 de abril, a gente consegue essa passagem por 14 euros com 99 centavos. E aqui, gente, é realmente desse jeito. Olha, se a gente for colocar reservar, vocês vão ver que o preço não vai aumentar o preço depois que a gente entra, né? Porque muitas vezes tem site que a gente vê lá o valor super barato e quando a gente entra vai colocar para o final, o valor dispara, né? E já não é aquele valor que a gente encontrou. Então, a gente vê que nesse dia vai ser R$14,99. Vamos continuar para vocês verem por que o valor é assim de barato. Ele vai carregar aqui, ele vai mostrar pra gente os horários que eles têm, tá? Aí depende, por exemplo, se você for pegar um outro horário que não seja esses horários que eles têm disponível, pode ser bem mais caro. A gente vê aqui que pode ser 42 euros, mas a gente quer esse aqui, então vamos selecionar esse daqui. E aqui ele está mostrando para nós por que a nossa passagem é tão barata. E aqui ele está falando, se você continuar por R$14,99, você vai ter direito a ter uma bolsa pequena, tá? Aquelas bolsas naquelas dimensões que a gente sabe que, né, é aceito pela aerolinha. Se vocês quiserem, a gente pode estar gravando um vídeo também sobre isso, né, e mostrando para vocês algumas bolsas que servem, né? Tem bolsas que são super grandes, quer dizer, cabe muita coisa e cumpre os requerimentos que eles necessitam. Normalmente essas bolsas também, é que nem aparece aqui na foto, ela tem que caber perfeitamente na parte do assento da frente. Então você já vai fazer um pouco a ideia de que não pode ser uma coisa que sobressaia muito, esteja muito cheia. Exatamente, por isso que você tem que seguir essas dimensões. E aqui é só isso que você tem direito, se a gente for olhar direitinho aqui, de todas essas coisas, que também tem coisa aqui que realmente não tem muita necessidade, né? De todas essas coisas, o que você tem direito é uma bolsa pequena. Se você pagar mais de 27 euros, você já vai ter direito a mais coisas, né? Um assento reservado, prioridade de embarque, você vai ter opção de ter uma equipagem de 10 quilos e aqui... isso aqui se você pagar 27. Se você pagar 30 com alguma coisa, você vai ter direito a mais coisas. E se você pagar 87 a mais, né, você vai ter direito a bem mais dessas coisas que eles disponibilizam aqui. Mas para quem quer fazer um voo, né, de um final de semana, realmente não tem necessidade. A gente poderia perfeitamente viajar pagando R$14,99 sem nenhum tipo de problema. E esse seria o valor. Então também é super importante as pessoas também estarem olhando o tema de
aqui a gente encontrou a passagem de ida nesse valor, né? Talvez a gente não encontre uma passagem de volta tão barata como isso. Mas, gente, a gente está falando que vocês podem achar perfeitamente uma passagem para você voltar no valor de 30, 40, 50 euros, que é uma coisa muito e muito barata e vale super a pena. Eu lembro que quando a gente foi para a Itália, justo para Bolonha, foi o aeroporto que a gente foi, e a gente pagou 35 euros por pessoa. Não sei se foi ida e volta ou foi só ida. Não sei. Mas a gente pagou 35 euros. Ainda que fosse 35 euros ida, 35 euros volta, é muito barato. Tipo, você literalmente está saindo de um país e indo para outro país, que é um país que é muito turístico aqui na Europa, e você está pagando valores super econômicos. Isso é coisa boa também, que cada país é muito enriquecedor, tem muita história, então esse valor vale muito a pena. Então esse é um dos motivos que a gente vê tantos brasileiros vindo aqui para a Europa e viajando para vários e vários países, e muita gente achando que eles estão aqui esbanjando dinheiro, super ricos, sendo que na verdade a pessoa conseguiu uma passagem por 15 euros. 15 euros, para ter uma noção, normalmente se você for numa boa hamburgueseria ou algum lugar assim que come bem, você vai sim pagar mais de 15 euros. Bem mais de 15 euros. Se você quiser comer bem aqui, né, sem ser um fast food, você consegue pagar perfeitamente 25 euros, 30 euros Sim. por uma comida. E isso aqui Tá viajando de avião. é muito, muito barato. Então aí é onde a gente tem que fazer a comparação do salário mínimo, né? Para você poder estar viajando dentro do Brasil, né, que é o nosso país, a gente acaba pagando meio salário mínimo, né, em apenas uma viagem de ida. E aqui a gente recebe em euros, né? Por exemplo, uma pessoa pode ter um salário de 1.300 euros, que é um salário relativamente normal, e ela tá pagando 15 euros para poder fazer uma viagem dessa, sendo que no Brasil uma pessoa pode estar perfeitamente recebendo a mesma coisa em reais, e se for fazer uma viagem no próprio Brasil, ela teria que pagar um valor de mais a metade do seu salário. Assim, nós falamos que aqui é mais barato, porque realmente com a comparação de salário é bem diferente, mas tendo em conta que também eu não quero meio que falar mal das aerolíneas do Brasil, porque eu sei que elas tentam fazer o mais barato possível, um negócio que é muito difícil no mercado brasileiro, por os assuntos que já comentamos. Então, assim, era muito mais cara a aviação no Brasil. Hoje em dia ela tá mais barata do que ela pode, entendeu? Então, vocês têm a noção de que é difícil o comércio no Brasil. Mas realmente aqui a gente não tá querendo falar se é ruim ou se é bom. A gente tá falando uma realidade que existe aqui. Sim. Se você for viajar no Brasil, você paga mais caro do que se você for viajar na Europa. E lembrando que se vocês estão planificando a viagem de vocês aqui para Espanha ou para qualquer lugar aqui da Europa, seja para morar ou para visitar, vocês podem estar falando comigo, porque eu posso estar trazendo vocês para cá através da minha agência de viagens. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo voo. Não, Aí se vê na próxima. Tchau!